Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Como sempre, 8 horas e 30 minutos é pontual. A gente está chegando aqui todos os dias trazendo uma informação nova para você. Muita gente tem me mandado mensagens e agradecido e dito: poxa, ancião, a qualidade ficou simplesmente fantástica. Meus parabéns, os vídeos estão ótimos. Muitos ensinos, e uma coisa que o pessoal tem elogiado muito, né, é a dinâmica do vídeo. O primeiro vídeo, que começa às 8h30, sempre tem 30 minutos. O segundo vídeo tem 15 minutos, e o terceiro vídeo, aí ele tem entre 15 e 20 minutos, dependendo o assunto. Então, muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Deixa eu usar esse tempinho rapidinho, enquanto o pessoal está chegando aí. Deixa eu já mandar um beijo para a Mona Lisa, para a Leila, para a Delci, para o Henrique, para o Eric, para o Hélio Percorari, para a nossa irmã Vera, para a nossa irmã Albanisa, nossa irmã Maristela. Deixa eu mandar um grande abraço aí também para todos vocês que já chegaram, que estão chegando, que já me mandaram mensagem no WhatsApp. Daqui a pouquinho eu tô lá, ancião, tô correndo para lá. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Gente, é o seguinte, no final a gente dá mais um alôzinho aí para o restante do pessoal, tá bom? Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, porque assim, um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Isso é importantíssimo que você saiba. Um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. E o que acontece com as testemunhas é que elas não podem pesquisar nem mesmo a sua própria história. Bom, então, para ajudar as testemunhas e você que saiu, porque a pessoa que sai, normalmente ela sai com alguns traumas. Um dos traumas que a pessoa sai muitas vezes é: poxa vida, eu deixei a organização de Jeová. Ai meu Deus, eu vou ser destruído no Armagedon. E agora, o que vai fazer tantas verdades que eu aprendi? Pois é, pessoal, todas essas besteiras vocês podem esquecer, tá? Você precisa começar a conhecer a história. Quando você se dedicar a conhecer um pouquinho mais a história, aí você vai falar: caramba, como eu fui enganado durante tanto tempo, tá bom? Então, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho. É um assunto que a gente vai trazendo ele meio que a conta-gotas, porque a gente estava, vamos dizer assim, sem as provas documentais de pronto. Agora, com o e-book Uma Grande Nuvem de Testemunhas, vale agradecer aí ao Wagner. São 10 anos de trabalho que o Wagner teve para compilar esse material. Com o e-book Grande Nuvem de Testemunhas, ficou super fácil, ficou super claro. E outra coisa, hein? Você ainda pode ajudar o seu parente, né? Mandando para ele o material dentro do próprio site da Torre de Vigia, para que ele possa ter conhecimento. O objetivo é esse, porque eles passaram batido, não leram, né? Então, esse assunto aqui que eu quero falar é um assunto interessante. Por exemplo, nós tratamos aqui, acho que há uns 2 ou 3 dias atrás, sobre aquela questão de Jesus ser entronizado em 1914. Isso aí é uma questão que ainda não está claro para muita gente. Tem gente que saiu da organização e ainda continua pensando que Jesus foi entronizado em 1914. E eu sempre digo para vocês o seguinte: a gente precisa aprender a fazer aquilo que um historiador faz. É um recorte no tempo, entrar dentro do tempo para saber o que estava acontecendo, tá? Então, aquela história que você leu no livro Proclamadores deles, ou que você leu em qualquer outro livro, o povo de Jeová, com décadas de antecedência, apontava para 1914 como o fim dos tempos dos gentios e a entronização de Cristo nos céus. Ela é mentirosa. Completamente mentirosa. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora, na própria revista Sentinela, o que é que se pensava na época. Vamos juntos aí para que você possa compreender. Bom, eu vou ficar pequenininho aqui para a gente poder tocar aí o material. Olha só que interessante, pessoal.
Essa daqui é a revista A Sentinela, né? Também conhecida como The Watchtower. E veja só, interessante, aqui em cima nós temos, né, a parte em inglês, tá bom? A parte em inglês que o Wagner traduz para a gente aqui em português, tá bom? Então, aqui você pode ler em inglês, tal, só para você confirmar que esse é um documento, isso é documento, tá? Essa é a revista Watchtower de 1922, deixa eu ver se é de 1922 mesmo. Isso, de Watchtower, 1/11 de 1922. Dá uma olhada, gente. Já tinha passado 1914. 1914 já tinha passado. Já estava tudo mais ou menos caminhando. O Rutherford já tinha assumido o controle, mesmo que ilicitamente. Isso uma outra hora a gente vai falar, não é o momento agora. E aí, olha só o que a Sentinela vai nos dizer. Em cima temos aí o comentário do Wagner. Jesus apareceu, voltou em 1874, disse a Sentinela, citando Charles Taze Russell, chamando-o de servo fiel do Senhor. Agora, a tradução correta, a tradução do que a Sentinela disse. A profecia bíblica mostra que o Senhor deveria aparecer pela segunda vez no ano de 1874. A profecia cumprida mostra, sem sombra de dúvida, que ele apareceu em 1874. A profecia cumprida é designada de outra forma como fatos físicos, e esses fatos são indiscutíveis. Todos os verdadeiros observadores estão familiarizados com estes fatos, conforme estabelecido nas Escrituras e explicado na interpretação pelo servo especial do Senhor. Então, olhe, isto é o que a Sentinela publicou em 1922, admitindo que Jesus tinha voltado em 1874. Então, eu vou explicar agora para vocês por que eles falaram isso em 1922 e qual é a relação que isso tem a ver com 1914. Preste atenção. O que se pregava no tempo de Russell era o seguinte. O que se pregava era assim, ó. Jesus vai voltar em 1874. Deixa eu ficar um pouquinho maior aqui agora. Jesus vai voltar em 1874. Essa era a ideia. Jesus volta. 1874, conta junto comigo. 884, 10 anos. 894, 20 anos. 1904, 30 anos. 1914, 40 anos. Como dizia o professor Nathanael Rinaldi, o maior inimigo do falso profeta é o tempo, né? É o tempo. Então eles ficaram pregando durante 40 anos. E a pregação era a seguinte, isso você pode comprovar, nós temos outros materiais que poderão ajudar você a comprovar. Então a ideia era a seguinte, que em 1874, Jesus voltou. Do mesmo jeito que eles ensinam que ele voltou em 1914 invisível. Essa é a ideia. Do mesmo jeito. Em 1874, Jesus voltou. Aí o que aconteceu? Jesus voltou em 1874 e durante 40 anos ele ficaria aguardando mais 40 anos para colocar os inimigos debaixo dos pés dele, tá? Quando é que isso aconteceria? Em 1914. O que é que Jesus faria em 1914? De acordo com a revista A Sentinela.
de acordo com a revista Sentinela. Bom, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui mais um pontinho para que você possa compreender. Isso aqui, pessoal, é tudo com prova documental, não tem jeito, não adianta. Não adianta. Esse é o nosso e-book, Grande Nuvem de Testemunha, todo ele aqui, ó, com QR Code, para você ir direto na matéria. Olhe só o ponto 4 que você está vendo aí. Olha o ponto 4. Proclamava a presença de Cristo, como tendo começado em 1874, esperava-se que esta presença invisível continuasse até o fim dos tempos dos gentios, em 1914, quando as nações gentias seriam destruídas, o fim do mundo, e o restante da classe da Virgem Casta seria glorificado com seu noivo no céu, pela morte e ressurreição, para viver em espírito. Então, essa aí era a esperança deles, tá? Então, só para você poder compreender a história. A história, ela é muito clara ao nos mostrar que não havia essa ideia de que os estudantes da Bíblia já apontavam para 1914 como sendo um ano marcado e que iriam acontecer eventos mundiais que marcariam a entronização de Jesus. Muito pelo contrário, é mentira. Eles já pregavam que Jesus tinha sido entronizado em 1874, dali a 40 anos chegaria o fim do mundo. Essa era a pregação, que a gente ainda vai falar em outras ocasiões, vai trazer para vocês outras referências, não é? Você está gostando desse vídeo? Poxa vida, Sião, que legal! Estou gostando muito, estou aprendendo muito. Eu fico muito feliz que vocês estejam aprendendo e que estejam crescendo na graça e no conhecimento. Bom, muito bem, pessoal. Eu quero aproveitar e lembrar a você também sobre o nosso e-book, O Grande Nuvem de Testemunhas, que você viu aí. Tudo que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando no nosso e-book, A Grande Nuvem de Testemunhas. E o nosso e-book, A Grande Nuvem de Testemunhas, ele ajuda você a compreender um monte, mas sabe o que é? Um monte de coisas que você ainda nunca tinha visto, que você nunca nem tinha sonhado. Pois é, o nosso e-book, Grande Nuvem de Testemunhas, ele traz exatamente tudo isso para você. Olha só que legal, né? Como você pode ajudar, como você pode aprender, né? Para poder ensinar outros, tá bom? Então eu quero lembrar você que você pode adquirir o nosso e-book, Grande Nuvem de Testemunhas. Eu vou pedir para o Henrique rodar a vinheta aí, porque eu vou continuar com esse assunto. Roda a vinheta aí, Henrique, por favor. Tá aí, ó, o Grande Nuvem de Testemunhas, conforme você pôde perceber, ele está aí na nossa livraria, tá? Você basta digitar, conforme o Henrique acabou de mostrar aí, né? Basta você digitar edsonreis.com, está aí do meu lado o livro Grande Nuvem de Testemunhas. E uma coisa muito legal, pessoal. Por que ele é bom? Você viu que ele tem um QR Code. E esse QR Code, ele atinge, inclusive, publicações antigas. Ele leva você para lá, porque essas publicações, elas estão na internet, muita gente nem sabe como pesquisar. Então aqui a gente ensina você a fazer a pesquisa. Aqui a gente dá tudo mastigado para você. Então o Wagner criou o QR Code, você vai lá no QR Code, clica, você já vai lá na fonte primária do material. Nós que trabalhamos com história, temos que obrigação moral de pesquisar fontes primárias. Não é o que fulano disse, não é o que Beltrano disse, não.
são as fontes primárias que valem. E são exatamente essas fontes primárias que você é remetido quando você aciona aí o nosso link no Grande Nuvem de Testemunhas. E você poderá também adquirir no Grande Nuvem de Testemunhas, você vai ganhar o Testemunhas de Jeová Proclamadores de um Falso Evangelho em e-book, que é outra preciosidade. Lá também eu defendo o argumento, você clica no QR Code e vai direto para a matéria. Você entendeu? Gente, é um negócio assim fantástico. É século 21 mesmo, são 2 obras que, olha, todo mundo precisa ter. E a gente está facilitando. Para os 50 primeiros, nós colocamos aí o valor de R$ 129, tá bom? 129, que você pode adquirir aqui na nossa livraria, edsonreis.com, conforme você já viu. Você pode adquirir aqui na nossa livraria esse material, e esse material basta você dar um clique, tanto nele quanto no Proclamadores. Você vai direto na publicação, aí você manda a publicação para o seu filho, para o seu marido, para o seu parente, para o seu amigo, aí você já sabe qual é a pergunta. Qual é a vantagem, pessoal? O Grande Nuvem de Testemunhas, ele te dá a explicação do lado do assunto. E o Proclamadores, ele te dá a explicação no corpo do assunto. Basta você clicar. Gente, não tem como. Aí eles nunca vão dizer que você é apóstata. Porque você vai dizer assim, mas peraí, como que eu sou apóstata se eu estou te fazendo uma pergunta dentro das próprias publicações? Como é que eu posso ser apóstata? Percebeu? Então, vale muito a pena. Entra aí na nossa livraria, roda a vinheta de novo para a gente encerrar, Henrique. R$ 129,90. R$ 129,00. E você leva esses 2 maravilhosos materiais para você. Vamos ver a vinheta? Legal, valeu Henrique, obrigado. Gente, é isso daí. E agora a gente volta na nossa matéria, conforme nós estávamos trabalhando, o Grande Nuvem de Testemunhas, conforme você pôde perceber, ele vai ajudar você a conhecer, a compreender tudo, eu disse para você, tudo o que você precisa sobre este assunto. Tá legal? Olha só, aqui por exemplo, o Wagner fez um apanhado na revista A Sentinela de 1975, só para você ver que legal, quanta coisa você passa a conhecer e a aprender, né? Olha só que interessante, né? O tema aí, ó, já faz 1 século e meio que estamos vivendo no 7º milênio. E aí, conforme você pode ver aqui, ó, estava acabando de falar, você pode remeter aqui no QR Code, você já cai na Sentinela. Vamos dar uma olhadinha quais são os argumentos aí que o Wagner nos traz para que você possa conhecer também. Depois você adquire o Grande Nuvem de Testemunhas e aí você pode ler, é que nem eu te falei, tem as explicações aí do lado, né? Olha só que legal. Aqui desse lado que você está vendo, ó, tá um pouquinho verde a letra, mas dá para ler. E aqui está o argumento usado pela Sentinela e aqui está o QR Code, tá bom? Para você ir na própria Sentinela ou mandar. Então, olha só algumas perguntas que você poderá fazer para o seu amigo, aquela pessoa que você quer ajudar. Vamos lá? Embaixo do subtítulo, eu não sei se está legível para vocês, porque ele está meio verdinho, mas tudo bem. Por que Rússio não se juntou ao corpo governante que supostamente já existia desde os dias dos apóstolos? Bom, a organização tentou maquiar o assunto, dizendo que o escravo fiel e discreto surgiu em 1919. Tentou maquiar o assunto, porque nós sempre aprendemos que o Rússio era do escravo fiel e discreto. Mas aí eles mantiveram a expressão corpo governante, que é sinônimo do escravo fiel e discreto hoje. Essa expressão é sinônimo. Então, olha só, já que havia um corpo governante lá na época do Rússio,
Por que o Russell não foi procurar esse corpo governante? Por que ele teve que criar a Sociedade Torre de Vigia? Essa é uma pergunta interessante para você fazer. Se os 6.000 anos acabam em 1872 e o sétimo milênio começou em 1874, o que aconteceu com o ano de 1873? Não é? Olha só, eles perdem um ano dentro da história nas cronologias malucas que eles fazem. 4. Os que pregavam que a presença de Cristo começou em 1874 vão ser salvos como grupo de pessoas que hoje pregam que a presença de Cristo começou em 1914, porque durante 40 anos eles pregaram uma mentira. Aliás, essa é mais uma das mentiras religiosas. Então, pessoal, aí aqui do lado, olha só que legal, que interessante, né? Conforme nós podemos pegar aqui na própria A Sentinela. Vamos lá? Olha só o que está escrito. Tá aí, ó. Você tá vendo? Você vai para dentro do site. Aí lá no site você pesquisa. Em 1877, eu vou voltar aqui, porque o Wagner selecionou os pontos altos, os pontos principais, e eu vou ler apenas ele. Depois você pode pegar, adquirindo o livro Grande Nuvem de Testemunhas, você poderá fazer toda a sua pesquisa. Em 1877, Russell juntou-se a Nelson Barbour. Então, o Nelson Barbour, era ele que era parte do corpo governante? Essa é uma pergunta que você pode fazer baseado nessa sentinela quando você pegar o QR Code. Por que o Russell não se juntou ao corpo governante? Ele se juntou ao Barbour. Então o Barbour era do corpo governante? Essa é uma pergunta interessante. Entendia-se que 6.000 anos de existência do homem acabaram em 1872, ao passo que 6 milênios de pecado humano terminaram e o sétimo começou em 1874. Pensava-se que a presença de Cristo tivesse começado em outubro de 1874. Mas você nunca leu isso, né? Eles dizem isso, mas bem discretamente. Pensava-se que a classe da Virgem Casta começou a sair ao encontro do noivo em 1874. Eles pensavam isso, depois eles pensaram isso também em 1914. Proclamava-se a presença de Cristo como tendo começado em 1874. Aí, pessoal, algumas testemunhas, né, quando você apresenta esses argumentos, e é por isso que é interessante você vir aqui no nosso canal aprender sobre a questão argumentativa, algumas testemunhas vão dizer o seguinte: não, tudo isso daí são coisas que para nós não tem mais importância alguma. Vejam, o escravo até mudou alguns desses ensinos. Peraí, tem muita importância sim. A organização trabalha com a origem de tudo. Eles pregaram mentiras religiosas durante muitos anos e continuam pregando. Então eu sou obrigado a crer que as pessoas que entraram do tempo de Russell até este novo entendimento, o que foi que eles pregaram? Eles pregaram uma mentira. Então, peraí. Eles acusam a cristandade de pregar mentiras religiosas, mas durante toda a história da organização, eles pregaram mentiras. E quem morreu acreditando nessas mentiras? Ah, mas houve uma mudança depois, o corpo governante reconheceu. Tá bom. E quem pregou essas mentiras durante todo aquele tempo? Como é que faz? Vocês estão entendendo? Então, o Grande Nuvem de Testemunhas é o material que você realmente precisa ter para você conhecer a história. Eu comecei dizendo, um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Portanto, você precisa conhecer a história, ok? Deixa eu aproveitar e falar com você também. Você talvez já saiba que nós formamos a nossa associação. Ancião, qual que é o objetivo da associação? O objetivo da associação, pessoal, é ajudar você e nós nos ajudarmos a lutar contra alguns crimes que a Torre de Vigia comete no Brasil e no mundo, tá? Em relação à Constituição brasileira e em relação, tá, a os acordos de direitos humanos do mundo. Só que ninguém sabe disso.
Alguns grupos estão se formando em vários lugares para lutar, porque esses grupos são signatários, né, sabem que o país deles é signatário da ONU e a Torre de Vigia tem que obedecer. Então, por exemplo, nós não lutamos contra a desassociação. Você pode ser desassociado, tá? Você pode ser desassociado, você pode ser dissociado. Nós lutamos contra a maneira que o corpo governante orienta você a ser tratado pelos seus familiares e pelos seus amigos, afetando a sua honra, afetando a sua dignidade, muitas vezes trazendo perdas e danos estes que são morais. Quando você, por exemplo, tem um negócio e perde clientes que eram testemunhas de Jeová, e apontamos que tudo isso acontece a partir de um anúncio código. Um anúncio código onde as pessoas ouvem o seu nome e já sabem que não mais devem lhe tratar com a dignidade que um ser humano merece, devem discriminá-lo. É contra tudo isso que a gente luta. E se você é partidário dessa causa, vem com a gente. Como é que eu faço para me inscrever, ancião? É muito simples. Olha só, você não precisa preencher um grande formulário, nada disso. Você entra aqui no nosso site despertarparavida.org. Despertarparavida.org tem um formulário onde você deixa o seu nome e o seu telefone apenas. Você deixa e os nossos consultores vão entrar em contato com você, tá bom? Então tá feito aí a história, você poderá estar junto conosco na nossa associação. Eu vou agradecendo a cada um de vocês que estiveram presentes, vocês que estão aí juntamente conosco, sempre apoiando, e eu quero agradecer aos administradores também. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo, muito obrigado por todos os momentos que nós temos passado juntos aqui no nosso canal JWR. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem todos na graça e na paz do nosso eterno Messias, e é no nome dele que a gente termina mais esse programa. Um abraço a todos.